Casamentos que adoram ao Senhor. Famílias que adoram ao Senhor. Famílias, homens e mulheres, arrebatados, invisíveis, transmitindo uma verdade com precisão. É disso que vamos conversar hoje à noite. Só peço o nosso irmão, o nosso irmão técnico, né? Se ele tiver por aí, um pouquinho de retorno aqui, que eu não estou hoje com o fone de retorno. Meus amados, quero agradecer aqui, como diria, a oportunidade. Graças a Deus pela vida da nossa paternidade, apóstolo Eli, que tem nos ativado desde que aqui colocamos os pés e desde que aqui o Senhor nos plantou, temos sido ativados todos os dias, amém? Todos nós temos experimentado disso, dessa ativação de uma casa apostólica e profética. E estamos aqui respondendo a isso, a essa ativação, a esse chamado, a essa graça que está sobre nós. Todos nós aqui, como temos aprendido, somos um povo que nos movimentamos no corporativo, no coletivo, amém? Esse culto está acontecendo não por uma pessoa pessoal e natural, por uma pessoa que é Cristo, mas não por uma pessoa aqui natural, mas pelo coletivo, através do corpo de Cristo. E é nessa unção que nós queremos ministrar, na unção do coletivo, na unção do corporativo, na unção do corpo de Cristo. Amém? Então contamos com todos para juntos ministrarmos esta palavra. Porque cremos que o Senhor tem me falado esses dias de que nós somos uma casa que nos movemos neste nível de invisibilidade. Homens e mulheres que têm sido levantados no invisível. Homens talvez desconhecidos pelo terreno, mas conhecidos pelo celestial. E também pelo inferno, né? Pelo espírito, pelo mundo espiritual. E homens e mulheres, casamentos que têm sido erguidos na verdade, que é Cristo. Isso é muito poderoso. Casamentos estabelecidos na verdade, maridos e esposas estabelecidos na verdade, filhos e filhas estabelecidos na verdade, nunca vão desistir de Cristo Jesus. Nós temos visto em muitos lugares homens e mulheres desistindo das igrejas, desistindo das denominações, dos lugares de se congregar, porque não viveram a verdade na essência, porque não tiveram a revelação da glória e da majestade de Deus. Porque quem tem a revelação da glória e da majestade de Deus, recebe um impacto tão grande, que jamais vai abandonar a fé. Não é verdade? Nós vemos na palavra de Deus acontecendo isso com tantos homens. Homens que foram impactados pela manifestação da glória de Cristo. Como aconteceu na transfiguração, Pedro, Tiago e João, que estiveram na transfiguração de Jesus, que viram a glória de Deus, e que nós vemos que depois na caminhada deles, escreveram cartas, manifestaram Cristo de uma maneira poderosa, diferente de tantos outros discípulos de Jesus, porque tiveram impacto com a glória de Deus. Veja a vida de Jacó. O homem foi mudado o seu nome para Israel. Teve o impacto da glória de Deus, porque lutou com o próprio anjo, o anjo de Deus, que conhecemos que é Jesus Cristo, e prevaleceu, e foi tocado, recebeu uma marca na sua coxa, foi impactado pela glória de Deus, e a sua vida nunca mais foi a mesma. Pode observar, na palavra está ali vidas de homens que tiveram um vislumbre da glória de Deus e nunca mais foram os mesmos. E nós não estamos aqui para um encontro com uma religião, com uma palavra almática, mas com um Cristo vivo, com o Espírito do Deus vivo. Amém? Veja a vida de Estevão, um homem que contemplou a glória de Deus,
Quando eu estava lendo sobre Estevão, me lembrei de Enoque, né? O homem que andou com Deus e já não foi visto. Estevão também foi assim. Homens que tiveram uma passagem rápida na palavra. Filipe também, nós vamos falar um pouco dele aqui. Homens que foram invisíveis, tiveram uma passagem rápida na palavra, mas que são homens que tiveram um grande impacto e transformaram a sua geração. E Estevão, ele viu a glória de Deus. O texto diz que Estevão, contudo, cheio do Espírito Santo, ergueu seus olhos em direção ao céu e contemplou a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e exclamou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Que coisa! Para quem Jesus se levanta? Que honra! Estevão viu Jesus em pé para recebê-lo. Para qual casamento Jesus se levanta? Para qual homem, para qual mulher Jesus se levanta, se põe em pé? E o Senhor me falava que são para seus filhos que mesmo em face da morte, permanecem nele. Homens que estão morrendo no velho homem, no eu. Homens que escolheram morrer para o eu, para si mesmo. Que escolheram isso. E Jesus então se levanta para esses homens e para essas mulheres, que mesmo em face da morte do eu, mesmo em face de uma morte de repente, talvez naturalmente falando, financeira, uma falência, em face da morte, talvez em face da morte do casamento, porque nós vemos pessoas vindo à casa de Deus para, olha, eu quero que Deus salve o meu casamento, eu quero que Deus me cure, eu quero que Deus me dê uma casa, quero que Deus me dê um carro. E pessoas que dizem: eu quero que Deus salve o meu casamento. Louvável, que bom, que legal, isso é bom, salvar o casamento. Só que são pessoas que querem a salvação do casamento, mas não querem uma transformação pessoal. Eles querem continuar os mesmos num casamento legal. Para esses, nós temos que falar: olha, querido, se você não querer, se você não se render a uma transformação pessoal, se você não querer o Cristo, não adianta Jesus salvar o teu casamento e você continuar o mesmo, e vai dar ruim de novo. Você precisa se render a Cristo. Estão entendendo, amém? Homens que nos procuram para uma transformação: olha, salve o meu casamento, misericórdia. Salve o meu filho que está nas drogas. Salve ele, mas eu não quero Jesus, eu não quero. Assim, no inconsciente, né? Nem percebe que está falando: eu não quero Jesus, eu quero a salvação do meu filho, sabe? Eu quero a salvação do meu casamento, mas esse Jesus eu não quero. Pessoas que querem o que nós vivemos, como diz o apóstolo L, mas não quer enfrentar o que nós enfrentamos. Então, o Senhor tem levantado pessoas, casamentos, na verdade, no invisível, mas na verdade. Deus é o nosso Deus, é um Deus invisível, mas real, diz a canção. Para quem o Senhor coloca-se de pé? Para aqueles que mesmo em face da morte, seja qual morte for, que você esteja enfrentando. A morte de repente de não vencer um pecado, porque está focado no pecado e não em Cristo. Não desistem, esses que não desistem, não o despreza. Homens e mulheres, casamentos que estão prontos para dizer: sim, Senhor, pode contar comigo. Amém? Você que está aqui, será que você pode dizer: sim, Senhor, pode contar comigo, pode contar com o meu casamento, pode contar com os meus filhos, pode contar que eu quero ser um espelho, eu quero ser um espelho para os meus vizinhos, eu quero que as pessoas vejam Cristo no meu casamento.
Eu quero que as pessoas contemplem o Cristo vivo no meu relacionamento, na minha vida. É para esses que o Senhor se levanta e coloca-se de pé, como fez com Estevão. Atos 8 e 26, na sequência vemos a vida de Filipe. Atos 8 e 26 diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Filipe, você vai ver a história de Filipe, aqueles que já leram, aqueles que não leram ainda, pode ler, leve uma tarefa para casa, ok? Leia a história de Filipe, está em Atos 8, a partir ali do 26. Filipe foi um homem arrebatado. Pensa numa coisa sobrenatural, né? O cara foi trasladado, arrebatado. Estava aqui, daqui a pouco estava lá em São Paulo. Jesus abriu uma porta para ele, ele entrava e estava em outro lugar. Aqui é um relato que aconteceu de fato. É um relato, só que de repente, já que ele tinha essa experiência, quem pode dizer que constantemente ele estava nessa pegada de um transporte assim, ligeiro, rápido, como o piscar de olhos. Filipe está em Taubaté, daqui a pouco se encontra dentro de uma prisão no Afeganistão, evangelizando alguém, um muçulmano. Você crê? Homens e mulheres arrebatados, casamentos arrebatados, é isso que o Senhor fala. Filipe, um homem arrebatado, um homem invisível, como Enoque, como Estevão. Homens e mulheres, casamentos, estamos falando aqui de casamento, estamos aqui falando especificamente para isso, mas todos recebem, até os solteiros que estão prontos, é assim, que vão se casar rapidamente, né? Temos aí alguns. Homens e mulheres casamentos que me lembravam o Espírito Santo. Não sabes de onde vem e nem para onde vai. Sabe, esses casamentos, você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo casamento que é nascido do Espírito. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele está simplesmente disposto a em todo tempo manifestar o Cristo vivo. Ele está sempre livre para manifestar Jesus. João 8:3 fala desses homens e mulheres, desses maridos e esposas, desse casamento. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Nós estamos falando de casamentos em prosperidade, no sobrenatural. Estes homens e estas mulheres, a presença de Cristo os tornaram prósperos sobrenaturalmente. A presença de Cristo, somente a presença de Cristo, basta Cristo. Cristo nos basta. Quem tem Jesus tem tudo, diz a canção. Quem não tem Jesus não tem nada. Homens e mulheres que vivem em outra dimensão. Talvez eu vou repetir algumas coisas aqui, mas precisa salientar isso. Vivem contemplando a glória de Cristo. Homens e mulheres que não são mais conhecidos por seus nomes, pela sua foto, nas redes sociais ou na chamada da pregação, ou até mesmo na frente das igrejas. Não são conhecidos por seus nomes, mas como Eliseu era conhecido pela mulher rica, ela disse: lá vai o santo homem de Deus. Que tal ser conhecida? Lá vai a santa mulher de Deus. As pessoas não sabem seu nome. Lá vai um santo casamento de Deus.
Segundo Reis 4:9 nos fala desse fato. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Há sobre os filhos de Deus para esse tempo um desenho original para viver e se mover. Há para nós, para nossos casamentos, para nós como homens, para vocês como mulheres, e para o casamento, um desenho original de Deus, e isso nós temos aprendido bem nesta casa. Para fluir na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como diz em Romanos, precisamos viver como filhos obedientes, como disse a pastora Eliana, algumas das suas ministrações nesses dias, dispostos a atender ao chamado de Deus em tempo, e mesmo quando pensamos estar fora do tempo, pois não é no nosso tempo. E olha só, aliás, se há o meu tempo, já não estou disposto a ser o filho obediente, próspero e sobrenatural de Deus. Se vivo para o meu tempo, não irei desfrutar desse lugar de honra. Sabe aquela coisa de não estar pronto para Deus, de não estar disponível para Deus? Quem não está disponível para Deus, não vive obediência. E não pode experimentar dessa prosperidade do sobrenatural. A prosperidade, como temos falado aqui, é muito mais do que recursos financeiros. É obedecer ao que Deus está falando dia após dia sobre você, sobre qual é o próximo passo. Um segredo, precisamos consultar ao Senhor sobre tudo. Qual é o próximo passo? Dentro disso, somos filhos vivendo o sistema de governo de Deus, que é a paternidade. E nela somos no tempo e lugar determinados por Deus, enviados debaixo de unção apostólica e profética, para com precisão de tempo, lugar, intercessão e palavra, transformar vidas, arrancar vidas de suas trevas, de seus enganos. Por que estou falando isso? Porque o texto que nós lemos aqui sobre Filipe, diz que um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. Um anjo do Senhor. Alguns já ouviram esse termo de que uma paternidade numa casa como essa é um anjo de Deus. Amém? Há um anjo de Deus neste lugar, um mensageiro de Deus específico, plantado por Deus para direcionar um povo, assim como foi Moisés e assim como foi Josué. Neste lugar há um anjo de Deus a se obedecer. E um anjo do Senhor falou a Filipe, aqui você vê o quadro, a paternidade. Filipe obedecendo uma paternidade. Dispõe-te e vai para o lado do sul. Falando com Filipe, alguém disposto. Então, nessa verdade que é a paternidade, o sistema de governo de Deus, como Filipe foi obediente, assim também nós vemos na vida de Ananias para com Paulo. Pessoas tirando outros das trevas e trazendo para a luz. Foi assim na vida de Filipe para com o etíope. Sempre haverá um anjo do Senhor para nos comunicar, nos orientar para onde ir e o que fazer. O seu casamento precisa de um anjo de Deus para te orientar, para te comunicar onde ir e o que fazer. Nenhum casamento, já que sabemos, ninguém consegue caminhar sozinho. E nenhum casamento consegue caminhar sozinho também.
Eu vou à minha paternidade a respeito da minha vida, como homem, como pai, como filho, mas também procuro a minha paternidade a respeito do meu casamento. Pois o meu casamento não consegue caminhar sozinho. E nós temos a graça e o favor de Deus nesta casa, de termos uma paternidade, de termos o anjo de Deus. Quando obedecemos nossa paternidade, o Espírito Santo continua nos dando orientações dos próximos passos, pois estamos no princípio de pacto e obediência. Quando você tem uma paternidade e você desfruta dessa paternidade, você obedece essa paternidade, tenha certeza, tenha absoluta certeza de que o Espírito Santo vai continuar comunicando no dia a dia, porque a sua paternidade não pode estar com você 24 horas por dia, mas há o Espírito de Deus que habita em você e que comunica com você diariamente, amém? Aqui está falando, porque quando você lê esse texto e vai continuando no fato ocorrido com Filipe, no versículo 29 diz: então disse o Espírito a Filipe. Aqui já não é mais o anjo falando. No processo da obediência, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Há momentos que você precisa ouvir a paternidade, e isso é o primeiro passo, e deve ser o primeiro passo. E quando ele te indica o caminho a seguir, você então vai ativado numa unção apostólica e profética. Você vai com a unção que você já tem do Espírito Santo, e dupla honra, e dupla graça, e duplo favor, porque você vai na unção também da sua paternidade, do seu apóstolo. Quando nós somos enviados aqui nessa casa, é nisso que nós vamos, nessa unção. Nós vamos em dupla unção. Eu vou com a unção que já habita em mim, e quando eu sou enviado, vem uma dupla unção, que é a unção da paternidade. E assim foi com Filipe. Amém? Tudo bem por aí? Está falando forte, pastora. Parabéns. Você falou agora em falsete, né? E outros falaram em soprano. O Senhor está falando, e no texto que nós lemos, presta atenção principalmente aqui na questão de Filipe. O anjo diz: dispõe-te. O anjo está falando: levanta-te, ergue-se, levante do seu repouso. O Senhor está falando no seu casamento, na sua vida pessoal. Levante-se, levante-se, venha para a vida, apareça, mostra-te, fique de pé, coloque o seu casamento de pé para se dispor ao que Deus está falando através da sua paternidade. Não fique parado nos seus problemas e nas suas situações pessoais. Levante-se, dispõe. Você acha que Filipe não tinha problema? Você vai ver a vida dos homens de Deus, dos apóstolos. Olha para a vida do apóstolo Paulo, olha para a vida de João. Tantas questões difíceis, mas nunca disseram um não para o Senhor. Filipe então se dispõe, porque o anjo falou. E hoje então nós estamos aqui para desfrutar de uma paternidade. A paternidade está nos comunicando algo. E quantos casamentos se dispõem a obedecer? Porque, queridos, por quanto tempo nós vamos ficar patinando nas nossas questões pessoais? Porque é o seguinte, um segredo que eu aprendi. Por muito tempo, como crente, como frequentador de uma igreja, eu fiquei preso nos meus pecados, como diz alguém, nos pecadinhos de estimação. Porque eu sempre pontuava o pecado na minha vida. Eu ficava não é arrependimento, é remorso. Eu ficava com remorso com respeito aos meus pecados. E aí eu ficava no alto e baixo. Uma hora eu estava bem com Deus, estava bem espiritual. Então quando eu estava bem espiritualmente, eu podia cantar, eu podia pregar, eu fazia isso tudo feliz. Mas quando o pecado vinha, eu ficava moado, eu ficava, agora eu não posso fazer mais nada.
eu tenho que ser disciplinado, né? Eu preciso de uma correção. E eu ficava nos meus altos e baixos espiritualmente, porque eu sempre pontuava o pecado na minha vida. Mas quando eu aprendi a pontuar Cristo na minha vida, que eu não era mais o que eu estava fazendo, que era Cristo que vivia em mim, e que Ele já venceu o pecado, e que Ele já venceu as situações difíceis, e que Ele já venceu a minha dor, e que Ele já venceu os meus traumas, as minhas depressões, ansiedades, preocupações, que Ele já venceu todas essas questões. Aí eu comecei a pontuar Cristo na minha vida, a identidade de filho de Deus. Você precisa pontuar Cristo no seu casamento. Você precisa, como homem, pontuar Cristo na sua vida. Você precisa, como mulher, pontuar Cristo na sua vida. Saber quem você é nele, que você já é curado, que você já é sarado, que nele está tudo resolvido. Ele falou, está consumado, está feito. Você precisa entrar neste lugar. Por quê? Porque você vai ver nesse fato de Filipe, o pai tem filhos a serem resgatados, vidas preciosas que estão sob pressão, estão no seu deserto, sendo atacadas por fortalezas mentais. O texto vai dizer, desce ao lugar deserto, a Gaza. Gaza significa fortaleza. Desce ao lugar deserto. Tem alguém precisando de você. Tem alguém precisando do Cristo que você porta. Tem alguém precisando dessa verdade que você porta no seu casamento. Tem alguém precisando dessa fidelidade que você porta no seu casamento. Tem alguém precisando dessa lealdade que você porta no seu casamento, dessa sinceridade, dessa andar a segunda milha, dessa dar a outra face, dessa se render. Tem alguém precisando desse arrependimento que você porta no seu casamento, desse perdão que você manifestou quando houve uma traição. Tem alguém precisando disso? Dessa vida de Cristo que há no seu casamento. Tem alguém precisando? Desce a esse lugar, ao deserto. Quantos casamentos agora mesmo estão levando uma surra, sendo nocauteados, sendo destruídos pelas trevas? Quem? Qual casal aqui se prontifica, se dispõe a ser resposta, a ser cura, libertação em Cristo para os casamentos que estão em trevas, a serem libertadores? Sabe? Eis-me aqui, Senhor, conte comigo. O que vamos fazer? Filipe se dispôs prontamente, ele se levantou e foi. Ele não falou, olha, me perdoe, mas não posso ir, estou trabalhando, tenho que trabalhar para sustentar meu carro, sustentar minha casa. Olha, eu não posso, eu estou com um pecadinho aqui de estimação. Eu não posso porque eu estou olhando aqui uma pornografia na internet. Eu não posso. Eu não posso porque eu estou preso. Não. Filipe prontamente se levantou, se dispôs e foi, porque ele não pontuava mais as questões difíceis na sua vida. Sabe, é como se ele não tivesse nem aí. É Deus que falou, então eu vou. Eu vou, porque se ele falou, é que sinal que ele já me capacitou. É porque ele já está me reconhecendo como filho. É porque ele sabe quem eu sou. Talvez eu não saiba ainda quem eu sou. Talvez eu não saiba ainda onde o meu casamento se encaixa nessa transformação de outras vidas. Mas se ele está falando, é porque ele conta comigo. E que ele já me curou, só que eu não vi ainda. Mas aí, como nós temos ouvido neste lugar, quando nós estamos ocupados a partir de Cristo, logicamente, na verdade que é Cristo, sabendo que é Ele que está fluindo, cuidando de outras vidas, Ele cuida das nossas questões. Talvez para você sair desse lugar que você está preso, patinando, de não obedecendo à voz de Deus,
é o momento de que você reconhecer que Ele está falando, é para você realmente ser parte deste exército de casamentos fortes, valentes, verdadeiros, invisíveis, poderosos, que permanece, que obedece, que vive em fé, que vive em amor, que vivem a partir de Cristo, de fato, de verdade. Não se torne um frequentador de cultos. Aqui é uma casa de ativação. Se o Senhor, se é o Senhor quem chamou, eu vou. E queridos, receba essa palavra no teu espírito, de fato é o Senhor que está chamando, só que dessa vez, Ele está chamando através de um anjo, Ele está chamando através de uma pessoa, e talvez você não esteja acostumado a ouvir a voz de Deus através de uma pessoa. Você pensa que para ouvir a voz de Deus, você tem que sentir um arrepio, você precisa ouvir a voz de Deus, só pode ouvir a voz de Deus através de um sonho, de uma visão, de uma profecia, sabe, de um culto onde as pessoas estão orando em línguas, e aí sente um arrepio. Aí você pensa que você pode ouvir a voz de Deus somente nesse ambiente, sabe, místico. Mas Deus está falando através de uma paternidade, de um homem. Deus está falando através de uma pessoa igual a você. Deus está falando através de um pastor, de um profeta, de um evangelista, de um mestre. Deus está falando através dos 5 ministérios aqui nessa casa. Você de repente é atendido pelo pastor. Você que faz o discipulado. Ah não, mas aqui não é nenhum pastor, não é nenhum ministro que está me discipulando. Deus está falando através de um irmão aqui que nem diácono é. E você não está acostumado a ouvir a voz de Deus através de pessoas. É tão triste isso, porque muitas vezes Deus fala conosco através das crianças. Não é verdade? E quem vive nessa questão, eu preciso ir para o monte, preciso ver uma coisa pegando fogo lá para ouvir a voz de Deus. E aí não consegue ouvir a voz de Deus através de uma criança, através de um fato ocorrido de repente no trânsito, de algo que Deus quer tratar com você. Não consegue ouvir a voz de Deus através de uma situação difícil que você está enfrentando, porque pensa que precisa ouvir a voz de Deus só nesses ambientes. Mas queridos, como é poderoso isso, quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus através da nossa paternidade. Não queira ouvir sempre diretamente de Deus, Ele tem os seus mensageiros. Não despreze a voz dos profetas, ouça-os e prosperareis. O centurião romano reconheceu Cristo, o Filho de Deus, quando reconheceu sua autoridade. Que ele, como Senhor, não precisaria estar presente para uma ordem ser obedecida e executada. Assim, o centurião recebeu a bênção, a sua graça, a sua vitória, antes mesmo de retornar à sua casa. Hoje, nós somos portadores de Cristo. Se você reconhece Cristo na vida da sua esposa que está do seu lado, porque talvez você ainda não conseguiu reconhecer Cristo na vida da sua esposa, por isso talvez muitas brigas e desonras. Também para a questão da esposa não reconhecer Cristo no marido. Hoje, se você reconhece Cristo na vida do teu irmão do teu lado, antes mesmo de você retornar para a sua casa, você vai receber a tua vitória, a tua bênção. Quando nós reconhecemos Cristo uns nos outros, a autoridade que está em nós, do Cristo vivo. Reconhecemos o Senhor Cristo Jesus, o Filho de Deus, e recebemos mais e mais da sua revelação, quando reconhecemos nossa paternidade, a autoridade que é sobre a vida da paternidade.
Se você reconhece paternidade, o sistema de governo de Deus, se você se submete à unção de paternidade que está sobre essa casa, seu casamento é muito poderoso. Não quero... Aqui em 2 Crônicas vai falar dessa questão, quando Josafá venceu os seus inimigos. Em 2 Crônicas 20, no capítulo 20, diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Crede em Deus. É bom, você faz boa coisa crer em Deus. Crer em Deus é correto e é certo. Aliás, até Satanás crê em Deus, né? Ele sabe que Deus existe. Ok? Só que daí, você precisa crer também nos profetas. Você precisa crer nos pastores, nos apóstolos. Você precisa crer nos evangelistas, nos mestres. Você precisa crer nos 5 ministérios. E aí você vai prosperar. Seu casamento vai prosperar se você obedece a voz de Deus através dos seus mensageiros. Se você for, você pode ver depois, não dá tempo de relatar tudo aqui, mas 2 Crônicas 20, de 12 a 30, Deus falava comigo nessa questão da obediência a Deus e aos profetas. O que esse povo recebeu ao obedecer a voz de Deus, quanto houve de graça e de favor de Deus. Eles foram prósperos simplesmente por crer em Deus e ouvir a voz dos seus profetas. Olha somente o versículo 24, alguns versículos aqui a partir do 24, para vocês entenderem o que receberam por obedecer a voz de Deus e dos profetas. Quando nós obedecemos, como diz o texto, nós prosperaremos. Diz assim o texto: tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, falando dos inimigos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo. 3 dias, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Você quer que o seu casamento esteja no vale de bênção? Creia em Deus e ouça a voz dos profetas, e você vai prosperar. Mas não limite essa prosperidade, precisamos lembrar, não limite essa prosperidade em dinheiro, em recursos. Isso é pouco diante do que Deus tem para você. É muito mais. É muito mais. De fato e de verdade, o que nós precisamos é a revelação de Cristo, porque em Cristo está todas as coisas. Se nós temos a revelação de Cristo, e nós ouvimos esses dias, a revelação de Cristo não vem através de estudos teológicos. Você pode estudar sobre Jesus e você vai aprender sobre Jesus nas Escrituras, mas a revelação do Cristo vivo, do Filho de Deus, você só recebe através do Pai. A revelação de Cristo vem do Pai. E eu creio que é de obedecer a Deus Pai e de obedecer o Pai espiritual, porque é um conjunto. Quantos estão sem a revelação do Cristo vivo, mergulhados no sistema religioso? Tem a revelação do Jesus histórico,
mas não tem a revelação do Cristo vivo, que nós conhecemos, que transforma de dentro para fora. E é o que precisamos. Continuando na questão de Felipe, no versículo 28, diz assim: estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Olha só, há muitos ainda vivendo fora da verdade presente, que é o novo pacto, que é Cristo em nós, estão parados em uma vida e mentalidade do antigo pacto, lendo a história, presos na promessa e não desfrutando da realidade do Cristo que já veio. Se você tem aprendido, e eu sei que tem, essa revelação de um Cristo que é dentro, de um Deus que está aqui, do perfeito que resolveu habitar no imperfeito. Então eu creio que a partir dessa revelação, o teu casamento já tem vivido isso. Talvez você não esteja vendo com os olhos naturais, mas é certo que o teu casamento já tem vivido. Se você tem vivido como homem, como mulher, essa revelação, com certeza o teu casamento já tem vivido esta verdade presente. Mas há muitos vivendo fora dessa verdade. Versículo 30, correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Você pode ouvir? Você pode ouvir os cristãos falando isso? Você pode ouvir os evangélicos falando isso? Quem pode me explicar? Como poderei entender se ninguém vai me explicar? E convidou Filipe a subir a sentar-se junto a ele. Há um povo sedento pela verdade presente por Cristo, pelo novo pacto. Há um povo, há muitos casamentos sedentos pelo que nós vivemos esta verdade. Então não fique parado nas pequenas coisas, não fique sendo enganado, porque o inimigo está roubando o seu tempo. Há um espírito que rouba o tempo, quando você fica parado nas picuinhas do casamento, nas coisinhas corriqueiras, nas raposinhas, né? Quando você fica parado nessas coisinhas, não, avance, busque isso em Deus, busque isso em Cristo. No versículo 27 do capítulo 8, que nós estamos em Atos 8, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o teu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Essas pessoas que estão fora da verdade presente, da qual nós vivemos pela graça de Deus, e precisamos transmitir essas verdades. Eles não estão entendendo, são administradores das riquezas de outros, como esse etíope. Administram as riquezas de outros, pois não desfrutam da herança do Pai. Cristo é a herança do Pai para nós. Cristo é a herança do Pai para nós. Cristo é a herança do Pai para nós. Se somos dele e ele é nosso, temos tudo, somos prósperos, temos tudo para viver eternamente. Eternamente. Nós temos essa chave poderosa. E no versículo 34, caminhando pela palavra, então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Ali nessa conversa, está falando de si mesmo ou fala de outro? E já Isaías, que é o profeta messiânico, né? Ele não falava de si mesmo, falava do que haveria de vir. E hoje, nós, os filhos de Deus, falando com todos, não somente com os ministros, mas com os filhos de Deus, não falamos de nós mesmos,
E olha só que dimensão. Já não somos um profeta, já não somos uma voz somente clamando no deserto. Estou falando de um só. Já não somos um só, clamando no deserto. Agora somos os profetas, os apóstolos, os pastores, os mestres, os evangelistas, os filhos do ungido, que é Cristo, os filhos de Cristo, do Cristo vivo, que fala da realidade do que já veio. Como diz os escritos das cartas de Paulo, somos cartas vivas, pedras vivas, como diz Pedro. Em nós habita, e em nós é toda a riqueza, toda a prosperidade do Pai. Ele nos deu o seu precioso Filho, e nele temos todas as coisas. Que isso seja uma chave poderosa, uma revelação plena na sua vida e na nossa vida. Nele temos todas as coisas. Aonde está a prosperidade no casamento, já que estamos falando desse tema? Não adianta ficar falando de práticas no casamento, se não falar da essência, que é Cristo. A prosperidade está nele. Não adianta você arrumar, por exemplo, qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa. Legal, tudo isso é bom. Só que não adianta você saber o seu papel, se você não manifestar Cristo no seu papel. Não adianta eu em casa lavar a louça, se eu não manifestar Cristo no lavar a louça. Beleza? Amém, Jesus? Glória. Lembrei que não é para... Tá bom. A Fanny já me alertou. Tudo bem, já estou terminando, calma aí. Segura aí, hoje é feriado, amanhã poucos vão trabalhar. Oi? Sim. Pessoal que está nos assistindo, amém, Jesus. Glória. De quem ou sobre qual a palavra, qual o evangelho que devemos testemunhar, falar, pregar, louvar? Eu tenho orado, sabe, eu estou, quando nós vamos adorar, louvar ao Senhor, nós temos orado, que seja com precisão, que seja Cristo, que não seja mescla, que não seja mistura, mas que seja Cristo, porque é a palavra que transforma, é Cristo. De quem ou sobre o que você mais fala quando conversa com os viajantes em suas carruagens? Falando do etíope com Felipe ali, sabe? Dos viajantes em suas carruagens, em suas religiões, em suas denominações, em suas crenças, em suas fortalezas, em seus desertos, em suas enfermidades da alma ou no físico. De quem você fala quando está com alguém precisando de uma palavra? O que você fala? O que você transmite? O que você transfere? Chega de falar de si mesmo, de nossos problemas, do eu. E isso Deus está falando comigo também, porque a espada corta, né, de dois gumes, né? Corta aqui, já cortou aqui, corta aí, tudo bem. Vamos sair todos aqui cortados, todos marcados. Amém? Eita glória, estou ouvindo amém. Chega também de falar do nosso achismo, da minha teologia, da minha igreja. Volta para a mãe. Não, eu estou no pai, estou bem no pai, não quero voltar para a mãe. Queridos, precisamos pedir perdão ao Senhor por nossas reclamações, por nossas murmurações. Fecha os teus olhos, vamos orar isso. Se você reclamou por esses dias de alguma coisa, vamos orar sobre isso, vamos pedir perdão agora mesmo ao Senhor. Quando nós conversamos com pessoas e ao invés de falar de Cristo, ao invés de transmitir Cristo, quando você conversa com sua esposa, quando você conversa com seu marido, quando você conversa com seus filhos, o que você está transmitindo?
reclamações, murmurações, problemas, dificuldades, Senhor Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos pelas reclamações. Perdoa-nos pelas murmurações. Arranca de nós toda a palavra maldita e coloca em nós toda a palavra de bênção. Senhor Deus, ajuda-nos a viver Filipenses 4:8, ajuda-nos a viver tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama. Nisso pensai, nisso falai, nisso seja a sua expressão, porque a nossa resposta deve ser adorar. Amém. Somos filhos, somos herdeiros, somos prósperos. A nossa resposta deve ser adorar. Por isso que cantamos essa canção. Tu és bom, tu não me deixarás. A nossa prosperidade é adorar. A nossa prosperidade é agradecer. A nossa prosperidade é louvar. A nossa prosperidade é ser disposto. O casal próspero é disposto, obedece com precisão, permanece no que Deus está direcionando. Declare no seu casamento, você como casal, disponho-me, me levanto e vou. E eu peço que o louvor se disponha, se levanta e venha. Oi, gente, de novo. Conforme o Ezequiel falava, eu lembrei de uma situação e eu queria estar orando com vocês, porque eu acho que já deve estar encerrando, vai cantar, e eu queria compartilhar algo com vocês. Eu acho que foi em 2019, quando o Ezequiel ficou desempregado, ele veio, conversou com a P, aí depois de uns dias ele foi conversar comigo. Né, que tinha ficado desempregado e tudo. Aí a gente saiu, eu acho que foi num sábado, a gente saiu daqui no domingo à noite, e o Guilherme falou assim: pai, vamos comprar um lanche? Aí Ezequiel olhou, né, ele já tinha me contado, Ezequiel olhou para mim, eu falei assim: vamos comprar um lanche, porque não é, o que governa a nossa vida não é a nossa situação. E aí a gente parou, né, para comprar. E aí no carro a gente conversando, eu falei para Ezequiel assim: eu reconheço o Cristo que habita em você, eu estou com você em qualquer situação. E isso eu sei que foi libertador na vida do Ezequiel. Isso tirou um peso da vida dele, porque eu como mulher naquele momento poderia piorar a situação dele, ou eu poderia então aliviar a situação como foi naquele momento. E conforme Ezequiel falava a respeito de reconhecer Cristo na vida um do outro, muitas vezes nós não reconhecemos Cristo na vida de quem mora com a gente, de quem dorme na cama com a gente. Às vezes a gente não reconhece, a maioria às vezes não reconhece. E eu queria estar orando nesse tempo com vocês, fazendo esse ato profético. Eu queria que você olhasse na bolinha preta do olho do seu cônjuge que está aí do seu lado. Se você pode ficar em pé. Se você está sem seu cônjuge, se você não está com a sua esposa, não está com o seu marido, se for corajoso, faz isso em casa depois. Mas olha na bolinha preta do olho do seu marido. Né? Eu quero que você olhe para a bolinha preta do olho do seu cônjuge. Se você reconhece, você vai afirmar aquilo que é uma verdade na sua vida. Se você não reconhece, você vai profetizar que será uma verdade, que a partir de agora é uma verdade na sua vida. Que você reconhece Cristo na vida do seu marido, que você reconhece Cristo na vida da sua esposa. Amém? Vamos lá, as esposas vão repetir comigo e depois os maridos repetem com Ezequiel. Eu reconheço Cristo na sua vida. Eu reconheço o Cristo que você porta. Em nome de Jesus. Eu reconheço Cristo na sua vida. Eu reconheço o Cristo que você porta. E nisso eu honro, eu obedeço. Eu recebo do que você porta, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Eu quero orar abençoando a vida de vocês.
Mas eu vou orar abençoando a vida de vocês, daqui a pouco ele termina, tá bom? Pai, nesse momento, eu quero abençoar a vida de cada casal. Assim, Pai, como o Senhor me ensinou a reconhecer Cristo na vida do Ezequiel. Assim, Pai, como o Senhor me ensinou a reconhecer Cristo, a ouvir Cristo sendo manifesto através da vida do Ezequiel, Cristo sendo manifesto através da vida do meu filho, Cristo sendo manifesto através da vida, Pai, dos meus irmãos aqui nesse lugar, Pai. Eu quero declarar, Pai, essa verdade sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada esposa, sobre a vida de cada casal. Que isso seja uma verdade nos casais que já são verdade, Pai, que isso seja reafirmado. E para quem não é ainda essa verdade, nós declaramos essa verdade, nós profetizamos essa verdade em nome de Jesus. Amém. Queridos, e a Fanny lembrando disso, quando ela falou disso, e nós então fomos agradecer a Deus pelo ocorrido, porque eu estava liberado do meu trabalho. Falei, então vamos agradecer a Deus, e com esse banquete, né, que era o lanche, dentro do carro. E quando a Fanny, né, expressou aquilo, desse reconhecimento, daí a gente não conseguiu orar. Nós oramos em choro. Foi uma presença assim no carro muito poderosa de Deus. E tudo isso junto com o nosso filho. Isso é um casamento que porta Cristo, que transfere Cristo. E aí, no último versículo para a gente estar orando, adorando, no versículo 35 de Atos 8. E Filipe, tomando a palavra, iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho Jesus. Prosperidade no casamento? Cristo Jesus. Falar de Cristo. Nossa função, aprender a Cristo, viver Cristo, conversar de Cristo, falar de Cristo, em tudo expressar Cristo. E quando vivemos isso, a nossa resposta é adorar. A nossa resposta sempre será estar disposto. No momento que o anjo fala, eis-me aqui, meu casamento está à disposição para ser testemunha de Cristo. E você com o seu cônjuge se levanta e vai, como você fez hoje. Talvez haveria algum impedimento para você estar aqui, mas você se levantou e veio. Você que está nos assistindo, você se levantou no seu lugar e acionou, aí acessou a TV, e você então está disposto a viver essa prosperidade que é Cristo. Amém? Vamos adorar e vamos orar. Te adoramos, Jesus. Sim, Jesus. Essa é a nossa resposta. Nós estamos dispostos. Nós nos levantamos, Senhor. Nós estamos aqui para responder a Ti. Nós estamos aqui para responder a Ti.